Fala pessoal, Akash falando aqui. Eu ando bem ocupado, então tenho de avisar para esperarem apenas um vídeo por mês aqui no canal. É um conteúdo que demora a ser feito, tendo em vista que demanda pesquisa e teste. Então eu prefiro optar por vídeos longos e bem feitos do que vídeos curtos e feitos às pressas. Conteúdos fora de background linguístico como este podem ser lançados esporadicamente. Com isso fora do caminho, vamos abordar o principal idioma hoje falado nas Filipinas, o Wikang Tagalog. É um idioma asiático muito pouco abordado, mas que merece nossa atenção por suas características peculiares quanto à sua gramática. E como sempre, todas as referências utilizadas aqui no vídeo estão disponíveis na descrição abaixo para quem tiver curiosidade. Dito isso, vambora! Começamos por introduzir a família e os ramos dela. Aqui temos a grande família austronésia. Como fiz no meu vídeo sobre a língua egípcia, vou falar apenas de idiomas que vocês conhecem para saberem mais ou menos como um idioma se relaciona ao outro. Dividimos esta família em formosano, em que temos na verdade 9 línguas diferentes que se encontram mais especificamente em Taiwan, e em malaio-polinésio. Aqui eu vou dividir malaio-polinésio ocidental e oriental. E vou fazer algumas ressalvas aqui. Esta divisão é muito controversa e muitos linguistas a rejeitam, por termos diversas línguas com características diferentes que não se encaixariam aqui. Temos inclusive estudos que reestruturam a família inteira, por sinal. No entanto, por fins didáticos, contentei me utilizá-la junto também a outras referências por praticidade mesmo. Dito isso, do ramo malaio-polinésio oriental, nós já encontramos alguns idiomas já conhecidos, como o havaiano e o maori. No ramo malaio-polinésio ocidental, nós teríamos várias divisões. A divisão que eu vou mostrar aqui é apenas a divisão indonésio ocidental, malaico e em grande centro filipino. No indonésio ocidental, nós temos o malgache, que é uma das línguas de Madagascar. No malaico, nós temos o indonésio e o malaio. Do grande centro filipino, nós vamos para o filipino central. Do filipino central, nós dividimos em Tagalog, Bicol e Bisaya. Novamente, esta classificação é mais para fins didáticos, tá? Já que as classificações são bem variadas e os estudos geralmente divergem dela. Agora vamos falar um pouco sobre a história do idioma. Hoje o Tagalog é a principal língua falada nas Filipinas, sendo ensinada em todo o sistema educacional filipino. As Filipinas são um lugar muito diverso linguisticamente. Como pode ver pelo mapa, mesmo o Tagalog sendo ensinado como língua nacional, os idiomas que são falados como majoritários são variados quanto ao local. Parecido com a China, em que o mandarim é ensinado como língua franca, mas as pessoas mantêm sua língua local. O mesmo acontece nas Filipinas. No entanto, nem sempre o Tagalog foi o principal idioma falado nas Filipinas. Vamos voltar um pouco no tempo para falar um pouco mais sobre isso. Se analisarmos a composição lexicológica do Tagalog hoje, veremos que é o idioma que esteve sob influência não apenas dos idiomas locais próximos do arquipélago filipino, como também de idiomas estrangeiros a ele, como o malaio antigo, o japonês, o taiwanês Hokkien, o chinês mandarim, o árabe, o persa, o inglês americano e o espanhol ibérico e mexicano, assim como palavras de origem nahuatl, que é um idioma nativo do México. As influências mais evidentes no Tagalog são definitivamente o inglês americano e o espanhol ibérico, por isso darei um foco maior neles pela sociolinguística. Vamos começar pelo espanhol ibérico. Em 1521, os primeiros navegantes espanhóis chegam às Filipinas pela campanha de Fernando de Magalhães, que na verdade era um português em nome da Espanha. Ele morre inclusive no mesmo ano nas Filipinas na Batalha de Mactán. Já em 85, com a união da Coroa de Castilha, a colonização das Filipinas começa com a expedição de Miguel López Legazpi em nome de Filipe II, que foi responsável por fazer o cruzamento entre o México e as Filipinas. Na época, o México era conhecido como Nova Espanha. A partir dali, o resto é história. A Espanha, via México muitas vezes, colonizou as Filipinas por mais de 320 anos. Muitos filipinos eram levados ao México e muitos mamelucos e nativos mexicanos iam para as Filipinas junto aos colonos espanhóis, resultando em uma miscigenação de austronésios, europeus e ameríndios. É de se imaginar que muito do vocabulário do Tagalog foi influenciado não apenas pelo espanhol, como também pelo nahuatl. A maior parte do léxico espanhol e mexicano é encontrado em termos religiosos, governamentais, legais, em objetos e em conceitos mais abstratos. Alguns exemplos que eu posso dar de imediato. Do espanhol temos ventana, de ventana, que significa janela. Quaderno, de caderno, que significa caderno. Libro, de libro, que significa livro. Barco, de barco, que significa barco. Legislativo, de legislativo, que significa legislativo. Paciencia, de paciência, que significa paciência.
Como deu para reparar, é muito fácil de entender as palavras se você for lusófono, por o nosso vocabulário ser parecido com o espanhol. Isso se extrapola ainda mais se formos ver os nomes filipinos. Vamos dar uma olhada. San Isidro, Magallanes, Don Bosco, San Antonio, Las Peñas, Población e a lista continua. Esses são nomes de lugares que você encontra em Centro Manila, por exemplo. Se formos pesquisar nomes próprios, teremos vários, como Daniel, Gabriel, Maria, Teresa, Victoria, Patricia, Leo, Ramon, André e por aí vai. Farei agora uma menção honrosa ao Nahuatl. Algumas palavras de origem Nahuatl que entraram no Tagalog via espanhol são em maioria relacionadas à comida. Temos palavras como abocado de aguacatl, que significa abacate, Acapulco de Acapulco, que é uma planta medicinal e também aquela cidade que o Charles visitou, claro. Cacau de cacahuatl, que significa cacau. Camote de camotli, que significa batata doce. Acho que já deu para ter uma ideia de como o espanhol e o Nahuatl influenciaram o Tagalog. Vamos falar agora da influência do inglês no Tagalog. As Filipinas, depois da Guerra Hispano-Americana, ficam subjugadas pelo governo americano como uma colônia de 1898 até 1942. Neste intervalo, muito do vocabulário do inglês entrou não apenas no Tagalog, como também em outros idiomas do arquipélago. Isso explica a facilidade que muitos filipinos aparentam ter ao aprender inglês, assim como também explica a presença de nomes americanos nas Filipinas. Neste meio período de controle americano, o Tagalog, que já era um idioma falado por um quarto da população filipina, foi selecionado como a língua nacional das Filipinas em 1937, ainda sob o regime americano. Foi na verdade uma briga para decidir qual dos dois idiomas mais falados nas Filipinas ficaria com a posição de língua franca a ser ensinada, Cebuano ou Tagalog. Ambos idiomas eram utilizados extensivamente, mas depois de várias reuniões, Tagalog ganha do Cebuano devido à sua inteligibilidade com os outros idiomas, presença de poucos dialetos, ser uma língua da revolução e possuir um grande histórico literário. O resultado é a utilização do Tagalog até hoje, como vemos. Code Switching. Como puderam ver, o Tagalog foi influenciado por vários idiomas. No entanto, diferente dos outros idiomas que influenciaram as Filipinas, o inglês se tornou posteriormente uma língua mundial. Atualmente, os filipinos podem não apenas utilizar termos em inglês como parte do próprio léxico, como também podem entrar no que chamamos de Code Switching dentro do próprio país. Code Switching nada mais é que a mistura de idiomas por bilíngues e multilíngues sem mudar o interlocutor ou o tópico. Um exemplo mais próximo do contexto português e brasileiro são as fronteiras. Entre o Brasil e o Paraguai, não é comum a utilização do portunhol, que seria mais próximo de ser uma língua pidgin do que Code Switching propriamente dito. No entanto, também não é incomum de encontrar Code Switching, isto é, duas pessoas que saibam português e espanhol perfeitamente e decidiram misturar os idiomas por simples conveniência e contexto, que é diferente de simplesmente trocar apenas para o espanhol ou apenas para o português. É neste contexto em que o Tagalog se encontra. O Tagalog e o inglês se misturam muitas vezes no que hoje chamamos de Taglish. Então podemos ter frases como Could you explain it to me? Pwede bang ipauna mo sa akin? Pwede bang i-explain mo sa akin? Poderia explicar-me? No primeiro exemplo temos inglês puro, no segundo temos Tagalog puro, e no terceiro temos Taglish. Veja que temos a utilização de explain como verbo dentro da sintaxe do Tagalog. Agora veja que é uma linha tênue entre termos emprestados e code switching. Já que o Tagalog foi influenciado pelo inglês por muito tempo, é difícil definir quando é um termo emprestado e quando é code switching, principalmente na utilização de substantivos. Exemplo: Have you finished your homework? Natapos mo na ba ang takdan-aralin mo? Natapos mo na ba ang homework mo? Você terminou seu dever de casa? Agora eu pergunto, homework é uma palavra emprestada do inglês ou code switching aqui? É difícil dizer, já que eu poderia utilizar uma palavra em espanhol, mas nem por isso seria considerado code switching por alguns autores. Essa dificuldade de classificação é algo que os linguistas discutem nas reuniões com pessoas civilizadas, claro. O ponto é que, independente do que você considera ser code switching ou não, o inglês vai estar muito presente no dia a dia junto ao Tagalog, até em contextos formais ou informais. Em alguns casos, não misturar inglês e Tagalog vai ser até estranho. Um último exemplo para demonstrar isso. I cannot understand the topic of his lecture. Hindi ko maintindihan ang paksa ng tinuturo niya. Hindi ko maintindihan ang topic ng lecture niya. Eu não consigo entender o tópico da palestra dele.
Pode ver que topic está sendo utilizado no lugar de paksa e lecture no lugar de tinitro. Fonologia. Vamos falar sobre os sons que vamos encontrar em Tagalog. O Tagalog possui muitos sons similares ao português. No entanto, como venho fazendo nos meus vídeos, vou dar mais atenção aos sons que não existem em português ou aos que precisamos nos atentar como lusófonos. Dito isso, vamos começar pelas vogais. O Tagalog, em sua forma base, não possuía E ou O. Eles eram originalmente alofones de I e U, respectivamente. Alofones são mudanças de fonemas que não comprometem o significado de uma palavra. Exemplo: em português brasileiro temos dia e dia, a depender da sua região. O fonema muda, mas o significado se mantém. Isso é alofonia. Em Tagalog, esses fonemas surgiram devido às influências dos outros idiomas que víamos anteriormente. E claro, temos o fonema A também. Um detalhe é que em Tagalog nós temos vogais longas, mas elas não alteram o significado da palavra como acontece em outros idiomas em que a duração da vogal importa. Então em Tagalog nós temos aso, aso. Tecnicamente, em cão, no primeiro exemplo, nós teríamos a presença de uma vogal longa na medial silábica, mas como o Tagalog não diferencia vogais longas de vogais curtas, isso tecnicamente não afeta nada como você vai pronunciar. De vogais é isso mesmo, temos A, I, U, E, O. Agora vamos para as consoantes. Sobre as consoantes, há muita coisa para ficar de olho. Vamos começar pela parada glotal. Eu já falei bastante deste fonema aqui no canal. Ele não está presente no português, mas podemos encontrar em outros idiomas, como o inglês, havaiano, japonês e o egípcio copta, por exemplo. Ele representa uma parada bem rápida na fala. Butter, manteiga em inglês. Ululau, floresta em havaiano. Gakko, escola em japonês. Sha'at, corte em copta saídico. Em todos estes exemplos, note a parada glotal. É um fechamento imediato do fluxo de ar do trato vocal. Isso também irá ocorrer em algumas palavras em Tagalog. Exemplo: tao, humano. Atay, pulmão. Arau, luz ao dia. Arai, uma interjeição como ai ou out. Um detalhe: quando tivermos vogais juntas, terá uma parada glotal no meio. Então aqui é tao e não tao. Acho que deu pra pegar a ideia, né? Outro fonema que eu gostaria de mencionar aqui é o ng, que é o nasal velar sonoro. Ele é outro que tecnicamente não existe em português, mas acredito que podemos encontrá-lo como alofone de n, se pronunciarmos de maneira lenta. Podemos encontrar em vários outros idiomas, como no espanhol, no okinawan e no holandês. Menguante, minguante em espanhol. Kai é uma partícula em okinawan. Lang, longo em holandês. Em português, como eu disse, dá para chegar nesse fonema. Tenta falar a palavra minguante como em espanhol, só que de maneira lenta. Vou fazer com vocês para demonstrar. Minguante, 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 min, min, min. É esse lá que você precisa manter para fazer o fonema. Em Tagalog, nós podemos encontrar palavras como mangá, que significa manga, com a fruta. Ngayon, agora. Langaw, mosca. Para finalizar a fonologia, vamos falar dos ditongos e dos encontros consonantais. O Tagalog possui 6 ditongos decrescentes: yu, au, ui, ei, oi, ai. Sobre os encontros consonantais temos poucos, a maioria deles são de empréstimos de outros idiomas. Alguns que podemos ter, por exemplo, são bloque, bloquear ou bloqueio, braço, braço, plato, prato, track, caminhão, classe, aula, jan, ali, buan, mês ou lua. Note que nos dois últimos ortograficamente é uma vogal ali, mas por conta da redução vocálica as vogais simplesmente desaparecem. Sobre aquele fonema que vimos antes, ng, ele será marcado ortograficamente pelo dígrafo NG. É relevante mencionar que nem sempre o NG terá este som, então é importante se atentar. Sobre as peculiaridades do Tagalog são essas mesmo. De resto, são consoantes e sons que nós já encontraríamos no português. Morfologia e sintaxe. Vamos falar de morfologia e sintaxe agora. Vamos começar com a ordem das palavras. A ordem das palavras em Tagalog é, em geral, VSO.
verbo, sujeito, objeto. No entanto, ela pode ser alterada e é bem flexível devido à sua morfologia. Então podemos ter facilmente a ordem SVO, sujeito, verbo, objeto, ou VOS, verbo, objeto, sujeito. Por curiosidade, o português só possui a ordem SVO, sujeito, verbo, objeto. Vamos a alguns exemplos para demonstrar isso. Nagbigay ang lalaki ng pera. O homem deu dinheiro. Aqui temos nagbigay, que é o verbo base, bigay, dar no aspecto perfeito, que podemos traduzir diretamente para o pretérito perfeito do português. Ang lalaki é o equivalente a o homem. Nang é uma partícula. Neste caso, introduz o receptor de uma ação, no caso do verbo nagbigay. Pera significa dinheiro. Temos uma ordem clara aqui, verbo, sujeito, objeto. No entanto, essa ordem pode ser facilmente invertida. Temos nagbigay ng pera ang lalaki. Aqui temos verbo, objeto e sujeito. Literalmente, deu dinheiro o homem. Podemos ter também ang lalaki ay nagbigay ng pera. Aqui temos sujeito, verbo, objeto. Esta ordem é a mesma do português. O homem deu dinheiro. No entanto, em Tagalog, a primeira opção é a opção mais preferível. Agora note, o Tagalog é bem flexível quanto à posição das palavras. Em português, nós podemos alterar a ordem das palavras, mas sou estranho ou poético demais. Em Tagalog, é perfeitamente aceitável fazer isso. Vamos adicionar um objeto indireto na oração para demonstrar o quanto isso é possível. Nagbigay ng pera sa babae ang lalaki. O homem deu dinheiro à mulher. Para não ficar tão poluído visualmente, utilizarei as abreviações aqui, ok? Temos verbo, partícula, objeto direto, objeto indireto e sujeito. Coloquei em roxo as preposições. Letra por letra nós temos deu, dinheiro, a mulher, o homem. Sa babae pode ter o equivalente a mulher em português, e é o objeto indireto da oração. Dito isso, veja agora quantas variações da mesma oração nós podemos ter, só que agora com o objeto indireto em jogo. Vou tirar a tradução em português por um instante e colocá-la de volta no final. Nagbigay ng pera ang lalaki sa babae. Nagbigay sa babae ng pera ang lalaki. Nagbigay sa babae ang lalaki ng pera. Nagbigay ang lalaki sa babae ng pera. Nagbigay ang lalaki ng pera sa babae. O homem deu dinheiro à mulher. Todas essas variações são aceitas em Tagalog. Quero que note a diferença de posição de cada elemento. É muito livre nesse quesito e me lembrou bastante o latim em que a ordem das palavras não importa tanto. Claro, o Tagalog não é tão livre quanto o latim, mas ainda assim usufrui de uma liberdade bem similar. Em português, tecnicamente é possível fazer isso, mas você normalmente não escreveria desta forma. Deu dinheiro o homem à mulher, ou deu o homem dinheiro à mulher. Isso soa poético demais e as pessoas te olhariam estranho. Em Tagalog, isso é perfeitamente aceitável, o que permite um trabalho incrível do idioma quanto à produção poética e musical. Vamos falar sobre os substantivos e verbos em Tagalog, mas, para ser mais preciso, vamos falar sobre tudo. Em Tagalog, as classificações das palavras são muito variadas. Em alguns casos, a palavra vai assumir a função morfológica com base em sua função sintática e vice-versa. Esse fenômeno também ocorre em havaiano, que inclusive é o idioma da mesma família do Tagalog, Austronésia. Tagalog é uma língua aglutinativa com algumas características analíticas no geral. Morfemas livres fazem parte de grande parte do léxico do Tagalog. O morfema livre é um morfema que não pode ser, entre aspas, mais quebrado. Ele permanece por ele mesmo. Por exemplo, em português temos ególatra. Esta palavra é formada pela palavra ego e pelo afixo latra. A palavra ego é um morfema livre porque eu não posso quebrá-la para além disso e porque podemos utilizá-la por si só. Enquanto o afixo latra só pode ser utilizado se estiver junto a outra palavra, como idólatra, por exemplo. O latra é o que chamamos de bound morpheme, que seria mais ou menos traduzido como morfema vinculado ou morfema preso. O português, devido à sua estrutura morfológica, utiliza muitos morfemas vinculados. Aqui temos aquelas classificações que a tia Cocota fazia você memorizar, como derivação prefixal, derivação sufixal, etc. Todas elas entram aqui. Em Tagalog temos o oposto, nós temos a maior utilização de morfemas livres. Isso quer dizer que para a formação de palavras como adjetivos, substantivos, advérbios e principalmente verbos, nós teremos a maior presença de um morfema livre como radical para as palavras nativas do idioma. Exemplo:
Temos o morfema livre ani, que significa colheita ou produto. A partir deste exemplo, nós podemos ter o mani, o verbo colher, como uma ação casual. Esta é uma das formas do infinitivo do verbo. Mag-ani, o verbo colher, como uma ação frequente. Esta é uma outra forma do infinitivo do verbo. Em ambas variações, a voz ativa é utilizada. Isso quer dizer que quem faz a ação é indicado pelo verbo. Veja que é por isso que pode haver uma confusão do que é verbo e do que é substantivo em línguas da família austronésia, porque o radical é formado por um morfema livre. Os verbos em tagálogo flexionam por aspecto, modo e voz, e não por tempo verbal como ocorre em outros idiomas, como o próprio português. Se você não sabe a diferença entre aspecto e tempo verbal, eu explico brevemente no meu vídeo sobre a língua egípcia no minuto 25 e 30. Depois dá uma olhada lá. Se fosse resumir, o aspecto se refere à progressividade do verbo, como algo ocorre. Agora vamos falar sobre algo muito importante sobre a conjugação dos verbos em Tagalog. Em Tagalog, junto aos afixos un e mag, nós podemos marcar dois tipos de infinitivos com base no aspecto e no que chamamos de trigger. O sistema de triggers é único porque ele não adiciona apenas conceitos tradicionais de voz que temos em outros idiomas. Ele codifica o contexto pela flexão do próprio verbo, por isso não é possível traduzir a nuance passada em alguns casos. Neste exemplo em específico, nem todo verbo em Tagalog terá esses dois tipos de flexão ao mesmo tempo, mas os que tiverem terão essa diferença quanto ao trigger. Um é uma ação casual, enquanto a outra é algo que ocorre com frequência. Dito isso, essas duas formas são utilizadas para dar ênfase no agente ou na ação. Por isso que é importante saber o morfema livre da palavra para saber como conjugar ela depois. A partir dessa formação, nós podemos já indicar os tempos verbais pelo aspecto. Vamos começar dando uma olhada nos tempos verbais. Temos o pretérito perfeito, o mani, eu colhi. Aqui permanece da mesma forma. Temos o presente, o progressivo, o maani, eu colho. Temos o futuro, contemplativo, aani, eu colherei. Em parênteses, o que nós temos é o aspecto. O aspecto indica o tempo verbal em Tagalog, parecido com o futuro em inglês. O perfeito indica uma ação concluída, o progressivo indica uma ação ainda em progresso, e o contemplativo indica ações antecipadas. De imediato, para quem for aprender, para fins didáticos, é melhor simplesmente ignorar o aspecto e encarar com o tempo verbal mesmo. Isso é o que temos ao utilizar o infixo mas o morfema ani também pode funcionar junto ao prefixo mag. No entanto, o significado muda. Vamos dar uma olhada. Temos o pretérito perfeito, nag-ani, eu colhia com frequência. Temos o presente progressivo, nag-aani, eu colho com frequência. Temos o futuro contemplativo, mag-aani, eu colherei com frequência. Para o pretérito e para o presente, nós vamos ter essa diferença na conjugação. O mag vai para o nag. Eu estou traduzindo com este com frequência ao lado porque não é possível detectar a nuance do verbo em português. Em traduções afora, você encontrará apenas como eu colhi, eu colho e colherei. No entanto, a nuance do verbo é perdida dessa forma. A boa notícia é que o verbo não precisa concordar com o sujeito. Podemos utilizar a mesma forma verbal para todos os sujeitos. Então eu posso dizer nag-ani konan mais. Eu colho milho. Nag-ani kaunan mais. Tu colhes milho. Perceba que o verbo continua da mesma forma tanto para o tu quanto para o eu. Dito isso, o que vai deixar o Tagalog mais complicado é que você vai ter de saber todas as terminações dos triggers e de todos os aspectos disponíveis do idioma para ter acesso às variações verbais. O segredo é estudar individualmente cada um deles e dominar cada aspecto, e, por conseguinte, aprender as conjugações dos tempos verbais. Vale dizer também que muitos substantivos também são formados por morfemas livres. Isso quer dizer que podemos encontrar palavras como anihan, o substantivo para temporada de colheita, e tag-ani, o substantivo para tempo de colheita. Acredito ter conseguido cobrir algumas características interessantes do Tagalog com isso. Agora gostaria de analisar sintaticamente o último período para dar uma olhada mais de perto nos sintagmas. Nagbigay nan pera sababay analaki. O homem deu dinheiro à mulher. Lembra este período? Agora eu vou explicar o porquê de ser possível trocar a ordem das palavras da maneira que vimos antes. Os casos gramaticais entram em jogo aqui. Neste exemplo, tradicionalmente nomearíamos cada caso como nominativo, acusativo e dativo para marcar o sujeito, o objeto direto e o objeto indireto. No entanto, em Tagalog e em muitos outros idiomas da família austronésia não é o caso.
nós chamamos mais propriamente dito de caso direto, indireto e oblíquo. Lembra do sistema de triggers que eu acabei de mencionar? Ele também entra em jogo aqui para marcar o caso de cada elemento. O none entra aqui como uma partícula que marca o objeto, como um paciente da ação. Neste exemplo, marca o dinheiro como paciente. O sa entra como uma preposição que marca o recipiente da ação. Neste caso, é a mulher que recebe o dinheiro. O an entra como uma partícula, muitas vezes encarada como um artigo de maneira simplificada, marcando o agente da ação, que é o homem. Com a função de cada elemento marcada, não faz diferença trocar de posição deles, todavia o verbo geralmente se mantém no começo. Bem lógico, né? De maneira mais simples ainda, o verbo irá marcar em quem devemos focar, se é o paciente, o agente ou o recipiente. Sabendo o foco do período, nós sabemos quem assume determinada função sintaticamente. Lembramos também que os verbos adicionam nuances extras. Aqui seria melhor traduzido com frequência, lembra? Era uma ação que o homem fazia com frequência que era dar dinheiro à mulher. Você deve se perguntar, por que eu preciso mudar o verbo para dizer o foco se as partículas e preposições fazem o trabalho de indicar quem é cada elemento? A resposta é, porque em Tagalog e em outras orações, o foco pode mudar, o que vai resultar na mudança sintática também. Exemplo, ibinigay ng lalaki ang pera sa babae. Aqui nós temos ainda a mesma tradução em português, o homem deu dinheiro à mulher. Só que aqui nós mudamos o foco, o agente agora é o dinheiro. O homem é o paciente e a mulher continua como recipiente. E não, a tradução não é o dinheiro deu o homem à mulher. Como eu sei que não é, porque o foco agora é o dinheiro, que é indicado pelo verbo. Uma possível outra tradução seria o dinheiro foi dado à mulher pelo homem. No entanto, o período não está na passiva em Tagalog. Se você perguntar a qualquer filipino a tradução deste período, eu já fiz esse teste inclusive, ele vai traduzir na voz ativa em inglês, não tenha dúvidas. Por isso esse trabalho de verbo e partícula em conjunto é muito importante em Tagalog. Encerro. Bom pessoal, essas foram apenas algumas características do Tagalog no pouco tempo que tivemos juntos. O Tagalog é um idioma muito complexo, mas muito prazeroso de se aprender quando você consegue compreender o funcionamento da sua morfologia e sintaxe. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Não tenho palavras para você que assistiu o vídeo até aqui. Vejo vocês na próxima e tchau! We got the shorts and shades with minimum sun rays. Everybody's wearing vests like we're living in LA. It's the UK, it's a new day. In the night time we get boozy. In the daytime we go cruising. And the sun's just an illusion. Plenty festivals and I don't know what's best to go. So I'm asking all my mates to see if any of my phones are going.